Olá pessoal, eu sou o professor Alan Essado, da Universidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, professor da graduação nas disciplinas de anestesiologia, implantodontia e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Dando sequências nas nossas videoaulas em relação à anestesiologia, aos princípios básicos que envolvem a anestesiologia, um outro tema de extrema importância é em relação à superdosagem do sal anestésico. Bom, eu primeiro tenho que ter em mente que eu tenho dois tipos de classificação em relação à superdosagem. A superdosagem absoluta e a superdosagem relativa. A superdosagem absoluta é quando eu administro doses do medicamento anormalmente elevadas para o meu paciente. E a relativa é quando eu faço a administração do medicamento no paciente com doses adequadas, porém de forma que esse medicamento ele é absorvido de uma maneira muito rápida. Por exemplo, numa injeção intravascular acidental, no caso dos nossos anestésicos locais. Então, quando a gente fala em relação aos riscos de superdosagem, eu tenho que ter em mente que os meus sais anestésicos, eles têm uma afinidade muito grande pelos tecidos cardiovasculares e pelos tecidos neuroencefálicos. Então, quando eu faço uma injeção intravascular, significa que esse medicamento não vai ser absorvido da maneira correta, no tempo correto, e vai chegar nos tecidos cardiovasculares e neuroencefálicos, principalmente nos neuroencefálicos, de uma maneira muito rápida. Quando acontece isso, acontece a maior intercorrência por superdosagem ou sobredosagem do anestésico local, que são as crises convulsivas, ou de letargia do paciente. Quando isso acontece, geralmente, como eu já disse, é por uma injeção intravascular acidental. Quando eu faço isso, eu estou injetando o meu anestésico totalmente dentro de um vaso, seja de uma veia, seja de uma artéria. Tem formas de eu poder fazer a prevenção disso na maior tranquilidade, com a maior precaução possível. Utilizando o quê? O refluxo. Hoje eu tenho artefatos, no caso das anestesias com dispositivos eletrônicos, que eu consigo fazer isso de uma forma eletrônica. Mas eu tenho as minhas seringas com alto refluxo, ou refluxo automático, e a minha seringa com refluxo do tipo arpão, onde eu mesmo faço o refluxo na hora da injeção, que me dá uma segurança muito grande. Qual que é a conduta? Primeiro, para eu evitar uma injeção intravascular acidental, conhecer a anatomia. É de extrema importância eu conhecer a anatomia, porque eu preciso saber aonde eu vou fazer a injeção e quais os riscos e probabilidades de vasos de maior calibre. Então, quando eu vou fazer bloqueios de nervo, principalmente do bloqueio do nervo alveolar inferior, é onde eu tenho a maior probabilidade de fazer uma injeção intravascular, porque são regiões mais propensas a vasos de maior calibre. Segunda método de prevenção, quando eu vou fazer uma injeção nesses lugares, sempre utilizar agulha longa, de 25 gauge ou 27 gauge, com calibre maior. Por quê? Porque eu vou ter uma vazão maior do anestésico e eu vou conseguir perceber o refluxo, a injeção intravascular através do teste do refluxo, caso aconteça. Terceiro, mesmo que eu faça a injeção, ela tem que ser lenta. Às vezes eu consigo fazer a injeção lentamente e essa injeção lenta no paciente vai ser o fator mais importante para eu evitar a superdosagem e a sobredosagem. Porque mesmo que eu faça a injeção intravascular acidental, não perceba que eu estou fazendo a injeção intravascular acidental, eu injetando lentamente o anestésico local, eu dou tempo para o organismo ir absorvendo esse sal, absorvendo o vasoconstritor e metabolizando, dando a segurança de eu não ter um acidente cardiovascular, nem um acidente hematoencefálico no paciente. Quanto tempo de injeção? Nunca menos do que 1 minuto.
1 minuto é o tempo ideal para injetar 1,8 ml do nosso anestésico local, que é o tubete anestésico convencional. E por último, né, em relação à prevenção de injeção intravascular e risco, né, de sobredosagem, sempre fazer uma aspiração em 2 planos. A aspiração em 2 planos é para nos precaver que caso eu faça a punção num vaso de maior calibre, eu evite, né, que a minha agulha ela faça uma deflexão na parede do vaso, da artéria, geralmente, e eu fazendo 2 vezes eu me certifico, né, que realmente eu não peguei a luz da artéria. Bom, por último, o que eu tenho que saber em relação à prevenção da superdosagem é obedecer sempre a dose máxima recomendada do sal anestésico. A gente aprende, né, os cálculos de superdosagem, os cálculos de medicamento anestésico, né, respeitando sempre a dose máxima recomendada. E às vezes a gente esquece que isso é extremamente importante. O mesmo risco que eu tenho tomando qualquer tipo de medicamento em altas doses é quando eu faço a infiltração do anestésico em altas doses do meu paciente. Então, preciso fazer aquele cálculo de peso e quantidade, idade e quantidade de medicamento que eu estou injetando no meu paciente naquele momento e utilizar aquela dose máxima como segurança. Fazendo a injeção do anestésico local dentro da dose máxima recomendada e fazendo a prevenção da injeção intravascular, eu praticamente não tenho nenhum tipo de risco de fazer a superdosagem no meu paciente e ter algum tipo de emergência médica por causa da superdosagem, da quantidade excessiva do medicamento, seja por doses elevadas ou seja pela infiltração muito rápida desse medicamento no organismo. Bom, para finalizar, tem as imagens dos tipos de seringa que a gente tem à disposição no mercado. A gente tem, de uma maneira muito fácil, né, de se achar em qualquer casa especializada, eu tenho a minha seringa com alto refluxo. É a que a gente mais acha para comercializar nas cirúrgicas ou nas dentais. A seringa com alto refluxo ou com refluxo automático não tem nada de eletrônico. Ela simplesmente, como vocês vão ver nas imagens aí, ela tem um dispositivo dentro do reservatório que ela vai fazer uma compressão, uma expulsão do diafragma do tubete anestésico, aquela parte de borracha que fica na parte metálica da seringa do tubete anestésico, que quando eu faço a compressão e solto o êmbolo da seringa, ela vai dar uma pressão negativa ao contrário e vai fazer o refluxo para mim. Então, quando eu utilizo um instrumental de boa qualidade, eu consigo perceber se eu fiz o refluxo, se eu fiz a injeção intravascular de uma maneira muito eficiente. E qual que é a minha conduta nesse momento? Removo a minha seringa, troco o tubete, troco a minha agulha, mudo um pouco a posição, né, da infiltração da minha agulha, refaço a minha técnica anestésica, sempre refazendo o teste do refluxo. Bom, essas seringas, né, elas têm que ser testadas como todo instrumental antes de ser utilizada. Então vocês podem ver nesse vídeo, né, que está passando agora na tela, como vocês podem fazer o teste do refluxo para a seringa com alto refluxo de vocês. Então vocês vão carregar a seringa com um tubete anestésico, com uma agulha longa de 25 gauge ou 27 gauge e um copo com 10 ml de iodo. Nesse momento, vocês vão ver que vocês vão fazer a infiltração do anestésico dentro do iodo e vão soltar o êmbolo. Quando o êmbolo você tira o dedo do êmbolo, né, da haste da seringa anestésica, o tubete anestésico ele dá um tranco para trás de uma pressão negativa e automaticamente aspira o iodo. Nesse momento eu tenho certeza que o meu refluxo automático da seringa está funcionando. Vai ser a mesma sensação, a mesma imagem, a mesma percepção que eu vou ter na hora que eu faço a injeção intravascular no paciente. Quando acontece isso, eu vou visualizar sangue dentro do tubete, não fiz a injeção ainda, então consequentemente eu não vou ter injetado nada dentro do organismo do paciente de uma maneira muito rápida. Recolho,
como eu já falei, troco o tubete anestésico, troco a agulha, mudo um pouquinho a posição da infiltração e refaço a técnica, sempre repetindo o teste do refluxo. Bom, aqui eu fiz uma síntese, né, em relação à sobredosagem e à injeção intravascular. São dois fatores extremamente importantes, calcular o risco de sobredosagem e o teste do refluxo para evitar a injeção intravascular, que são as únicas duas medidas, são as únicas duas situações onde eu tenho risco de causar algum tipo de intercorrência ou emergência médica no paciente. Caso eu não faça a sobredosagem ou uma injeção intravascular, o risco de eu ter algum tipo de alteração sistêmica no paciente por causa do sal anestésico é praticamente zero. Bom, agradeço a oportunidade mais uma vez. Numa próxima videoaula a gente vai falar de um outro assunto mais relevante. Um grande abraço a todos. Continuem pesquisando, né, nos artigos científicos, na literatura científica, para agregar o conhecimento como deve ser a nossa profissão. Um grande abraço, muito obrigado.